Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os avanços de Boku no Hero Academia, só que dessa vez vamos fazer um avanço da temporada, sim. Vamos continuar diretamente do fim do anime, utilizando o mangá, e vamos ver tudo o que vai rolar agora neste episódio número 1. E eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida, se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Depois de Endeavor ter se tornado agora realmente e oficialmente o herói número 1, ele havia derrotado o Nomu High-End e ganhado o respeito de muitos. Mesmo assim, ele estava realmente acabado. O herói das chamas vai direto ao chão e ainda erguendo sua mão direita. Ele é logo segurado imediatamente pelo Hawks. O grande herói das penas então chega sorrindo, dizendo que nem acreditava que o Endeavor tinha usado exatamente a mesma pose do All Might. Mas ele, quase caindo ao chão, diz que não, ele não usou. O braço do All Might era o esquerdo e o dele era o direito, totalmente diferente. Mesmo assim, Hawk dizia que tanto faz, era a mesma coisa, mas o mais importante ali era outra coisa, e ele dizia muito obrigado a Endeavor por ter vencido. Então, aquele herói, ele olha pra si mesmo e diz, a minha nota é 0. Tive um péssimo começo. Então Hawks, emocionado ao lado de Endeavor, começa a dizer que foi mal, mas ainda assim pra ele, isso seria definitivamente algo enorme. Acontece que neste momento, enquanto essa conversa emocionante acontecia, uma outra pessoa se aproximava. Hawks dizia que queria sair dali pra cuidar imediatamente dos machucados e sangramentos do Endeavor, só que alguém diz, espera um momento. Aquela pessoa ainda de costas começa a dizer, muitas coisas ultrapassaram as minhas expectativas, e ele então se revela. Aquele era Dabi, que chegou sorrindo meia fumaça daquela grande batalha. Ele apareceu dizendo, é um prazer conhecer você, Endeavor. Aquele vilão estava pronto pra lutar e agora destruir o atual herói número 1. Endeavor então começa a olhar pra ele, mas ele não sabia exatamente quem estava em sua frente, a sua visão estava bem embaçada por causa da luta, e ele não estava reconhecendo Dabi. Mesmo assim, Endeavor passa a notar aquele garoto, e ele realmente começa a o reconhecer, questionando se ele era o cara que tirou a vida de Snatch. O nome dele era Dabi, o garoto das chamas azuis, da Liga dos Vilões. E o Dabi estava realmente animado por ter sido reconhecido ali, e ele logo mostra o seu poder. Ele passa a emanar uma explosão de chamas azuis que toma todo aquele lugar, toma conta de tudo aquilo e faz um grande círculo onde todos estavam. Dabi, em meio a todas aquelas chamas, dizia que não lembrava desse tal Snatch, mas ele dizia que já que estava por ali tinha que bater um papo com o Endeavor. Oportunidades como aquela não apareciam sempre. As pessoas à volta imediatamente notavam aquelas chamas azuis e eles rapidamente sabiam quem era. Aquele só podia ser Dabi da Liga dos Vilões, e só ele era capaz de fazer uma parede de fogo como aquela, cercando Endeavor e Hawks completamente. O professor Aizawa e também os alunos da UA ficavam completamente assustados ali. Eles rapidamente reconheceram também aquele inimigo e se perguntavam todos o que ele estava tentando fazer. Neste ponto, preocupado com seu pai, a gente via Todoroki com raiva. Ele chamava assustado pelo nome de Dabi enquanto pensava no primeiro encontro dos dois. O modo como aquele vilão o subestimou e dizia que ele era lamentável. Neste momento, o Endeavor tentava se levantar, ele estava caído e estava muito fraco, e ele realmente precisava se cuidar ali. Hawks dizia que ia lutar, mas ele sabia que não seria o suficiente porque tinha poucas penas sobrando, e ele podia no máximo ganhar tempo ali. Mas Dabi já olhava pra ele dizendo que nem tinha como ganhar tempo porque ele só veio buscar aquele Nomu. Mas como tinha dois heróis profissionais e os mais bem ranqueados à frente dele e beirando a perda da vida, então ele vai ter que enfrentar os dois, e o Dabi vai pra cima imediatamente. Ele vai diretamente pra aquele ataque certeiro, tentando acabar com Endeavor e Hawks. Acontece que ele é impedido porque nota algo muito rapidamente adentrando as suas chamas, algo vindo de cima. Vemos então uma explosão, um golpe direto, enquanto Dabi tinha que se afastar imediatamente. Aquela pessoa chegou dizendo que viu tudo no jornal e pulou imediatamente ali pra dentro. Ela olha dizendo, parece que as coisas por aqui estão esquentando, não é? Endeavor e Hawks. Aquela era a heroína Coelho Mirko e ela chegou diretamente pra aquela batalha. Ela olha por cima sorrindo muito e animada e se pergunta se o Dabi era um daqueles fracotes da Liga dos Vilões. Ela diz que vai chutar ele até acabar com tudo e destruir aquele inimigo ali mesmo. Dabi então realmente fica assustado com ela ali e diz que é muito ruim a Mirko ter chegado bem agora que tava ficando interessante. Neste momento ele percebe que não vai poder vencer junto aqueles dois heróis sozinho, então ele começa a fazer algo estranho. Algo realmente sinistro estava acontecendo com Dabi, ele estava se desfazendo ali. Naquele ponto todos os heróis ficam assustados observando ele, enquanto o garoto se desfazia. Dabi então começava a dizer, a gente se vê depois, herói número 1. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma outra chance de conversar depois. Neste momento vemos o olhar de Dabi enquanto ele se derretia, olhando diretamente pra Endeavor que estava furioso. Dabi dizia pra ele esperar, falava pra ele ter boa sorte lá fora pra não bater as botas antes. Enji Todoroki era o seu alvo principal. Mas enquanto esse cara tava falando demais, a Mirko já vai diretamente pra cima dele, tentando acabar com ele instantaneamente, mas Dabi desapareceu. O seu golpe passou reto e não atingiu nada, enquanto as chamas estavam sumindo
sumindo por ali. A gente viu o Eiichi Todoroki e o Endeavor ainda no chão, e o Hawks também parado ali. Neste momento a Mirko fica bem chateada. Ela dizia que aquele garoto simplesmente sumiu e o seu chute passou sozinho. Ela realmente não achou isso nem um pouquinho divertido. Mas mesmo assim algo sinistro aconteceu. O lado bom é que a crise tinha ido, o Dabi recuou e o inimigo desapareceu. Mesmo assim aquilo poderia significar que algo pior estava por vir. Mas em todo caso o pessoal tava eufórico, todo mundo tava extremamente feliz por ver a batalha de Endeavor e por ver os heróis vencendo mais uma vez. Todos gritavam que Endeavor e Hawks, eles protegeram todo mundo até o final, eles arriscaram a própria vida pra ganharem. Não só isso, como a Mirko também apareceu rapidamente pra salvar todo mundo. Ali estava o novo herói número 1 e todos só queriam dizer uma coisa: obrigado, Endeavor. Nesse momento a gente tem uma pequena passagem de tempo, algum período se passa e a gente vai pra um local completamente diferente, uma espécie de fábrica. Ali dentro ouvimos uma conversa, uma pessoa com a voz conhecida dizendo: isso foi diferente do que a gente havia combinado, não é? Lá dentro vemos Hawks frente a frente com Dabi. Ele estava com uma das suas penas afiadas ali, apontando diretamente pro vilão. Neste momento Hawks estava bem sério. Ele olhava pro garoto da liga enquanto dizia: eu esperava que a gente pudesse se dar bem melhor do que está acontecendo, Dabi. Neste momento o garoto das chamas azuis olha pra ele ainda o subestimando e diz: eu pensei que você só tinha algumas peninhas sobrando. E o Hawks o responde imediatamente dizendo que não podia encontrar um mentiroso estando totalmente desarmado. Neste ponto vemos Hawks completamente sério. A sua expressão havia mudado completamente. Ele dizia que o plano era pra ser amanhã, numa fábrica nas costas, não no meio da maldita cidade. Não era pro Dabi ter ido até ali. Ele também dizia que, sem mencionar, aquele nome estava num nível completamente diferente do que eles tinham visto até agora. E o Hawks dizia que preferia ser informado desse tipo de coisa com antecedência. Dabi então começa a sorrir sarcasticamente ali e dizia que mudou de ideia. Ele falava que esqueceu de avisar que aquele seria um teste das habilidades do seu novo gnomo. E depois disse que foi mal. Mas Dabi também dizia que ele não foi o único que saiu fora do plano, porque Hawks prometeu um herói forte, mas não diretamente o número 1, era pra ser alguém aleatório. Hawks então dizia que foi melhor do que imaginado porque o nome causou um grande dano pro número 1. Depois disso, Dabi dizia que aquilo na verdade foi um grande teste porque ele iria confiar no herói número 2 logo de cara. Aquilo era pra saber se ele era confiável. Por fim, ele se pergunta por que exatamente toda aquela batalha não teve nenhuma tragédia, ninguém perdeu a vida. Dabi dizia que era difícil acreditar que alguém que simpatizou com a sua causa e queria cooperar com a liga agisse assim, salvando todo mundo. Hawks nesse momento dizia que ele tinha que manter as aparências, afinal não podia se dar ao luxo de perder a fé que foi colocada nele como herói. Quanto mais confiança as pessoas tiverem nele, mais valiosas seriam as informações que ele conseguiria para a Liga dos Vilões. Isso beneficiaria todo mundo. Neste ponto, os dois acabam se entendendo e cada um segue seu caminho. Ambos diziam que essa parceria iria continuar, mas Hawks não iria conhecer o chefe ainda. Por fim, Dabi olha para ele e diz: eu vou entrar em contato novamente, Hawks. Neste ponto, mudamos novamente de cenário. A gente vê o Hawks indo embora, caminhando, e ele estava pensativo, talvez um pouco triste. Neste momento, ele começa a se lembrar em algo que foi dito a ele no passado. Hawks, você precisa ganhar a confiança da Liga dos Vilões. Ele não entendia direito, ele se perguntava o que aquelas pessoas estavam falando pra ele. Todos ali eram bem sérios e o Hawks dizia não entender. Eles se perguntavam se eles não estavam colocando uma equipe de busca com o Gran Torino por ali. Mas eles também diziam que o Hawks não deveria ter essa informação ainda. Era sigiloso. Mas bem, ele já sabia. Todos diziam também que era exatamente por isso que ele estava recebendo essa informação. Hawks tinha olhos e ouvidos bem afiados. Durante vários ataques, a Liga se tornou um grande problema. Como resultado, ninguém tem informações o suficiente sobre os vilões, eles não sabem exatamente sobre a organização. Não só isso, como eles também não sabiam sobre esses humanos modificados, os gnomos, o que eles são capazes de fazer. Eles precisavam de alguém dentro da Liga para conseguir todas as informações. E era isso que eles pediam para que ele fizesse, nem que tivessem que ignorar todas as vítimas que acabassem aparecendo no caminho. Neste momento, enquanto Hawks lembrava dessa missão, a gente viu o Endeavor no hospital, depois daquela batalha. O herói que ele admirava foi um dos alvos de tudo isso e ele pedia desculpas para Endeavor. Afinal, ele precisava seguir em frente e focar no seu objetivo. Então agora mais tempo ainda passa, a gente vai para um momento completamente diferente. Aquilo se passava dias depois de toda aquela batalha e do Endeavor ter se recuperado. Devido aos ferimentos, ele precisou passar por uma grande cirurgia, além de ter sido curado pela Recovery Girl. Apenas graças a tudo isso, ele vetou perder a sua vida. Neste momento, a gente vê o Hawks e o Endeavor andando juntos. Aquele herói número 1 estava andando com uma grande mala. Hawks dizia que estava bem feliz pelo Endeavor ter conseguido sair com seu olho inteiro dessa brincadeira, porque realmente foi perigoso. Mas Endeavor dizia pra ele parar de se bancar de sonso. Ele dizia que Hawks não deveria estar preocupado, porque seus ferimentos eram só sua responsabilidade. O Endeavor dizia que aquele gnomo veio quebrando tudo, mirando bem nele. E isso no exato dia que eles haviam chegado ali, não podia ser coincidência. Mesmo assim, Hawks dizia que era pelo fato dos novos top 2, os maiores heróis do momento, estarem andando por aí. É claro que eles chamariam a atenção. E ele também dizia que eles estavam fazendo a mesma coisa neste momento, passeando no meio da estação. Hawks dizia pra Endeavor que era possível que os rumores sobre os gnomos tenham vindo como alguma isca pra caçar os heróis. Só que, bem, na mente dele ele se culpava porque era ele que estava tendo contato com os vilões. Era confidencial e ele não podia falar pro Endeavor sobre isso. Endeavor então se mostra preocupado. Ele diz que se Hawks está planejando continuar com a sua própria investigação dali pra frente, ele devia pedir pra alguém cooperasse
acabasse com ele. Seria muito perigoso se o inimigo daquele calibre aparecesse novamente, então com ajuda ele seria capaz de enfrentá-lo. E Hawks realmente se mostra feliz por ter essa preocupação. Ele sorria muito e dizia que nunca imaginou que o Endeavor era tão atencioso assim. Depois disso a gente vê o herói número 1 partindo. Ele subia as escadas da estação e agora estava indo embora. Hawks se perguntava se tudo isso realmente tinha sido necessário. Ele queria saber se realmente precisava encurralar os vilões desse jeito, se esse era o único modo de acabar com a liga. Mas aquilo era algo que o Hawks não podia recusar. Não só isso, também como eles falavam sobre a situação de Hawks em caminho, ele não pôde ajudar ali. Mas mesmo assim, todos falavam sobre uma criança que salvou muitas pessoas. Algo inacreditável. Foi desde aquela época que todo mundo estava de olho nesse garoto. E era Hawk. Uma criança abençoada com um talento incrível. Simplesmente aquele que poderia se tornar o maior dos heróis. Foi deste ponto que eles passaram a dar suporte pra ele em toda a sua vida. O garotinho que sempre foi fã do Endeavor. Hawks dizia que se fosse necessário ele se corromperia o suficiente. Se fosse isso preciso pra deixar um sorriso no rosto de todos. Uma sociedade na qual os heróis tenham tanto tempo livre que eles nem saibam o que fazer. Ele quer tornar esse mundo real o mais rápido possível, onde os heróis não precisam se preocupar porque não vai ter vilões. Neste momento a gente vai pra um local completamente diferente, era a casa dos Todoroki. Ali estavam os três irmãos almoçando juntos e bem, mas alguém estava chegando, sendo recebido por um bom trabalho. Você deve estar cansado. Aquele era Eiichi Todoroki, o Endeavor, que cumprimentava todo mundo dizendo quanto tempo. Ele então recebe um parabéns da sua filha, que ficou muito feliz com o bom trabalho que ele estava fazendo. Enquanto isso, ele não recebe um parabéns do seu filho meio quente, meio frio, mas ele já é recebido com aquele garoto falando que aquela cicatriz estava bem feia. Neste momento, o pequeno Todoroki sente a pressão do poder do seu pai. A gente já sabe como o clima ali entre eles acaba sendo tenso por tudo que aconteceu no passado. E então o Natsu, o irmão mais velho, diz que ele não consegue. Ele não tem como ficar ali querendo parabenizar o seu pai, afinal não era isso que ele desejava. Ele simplesmente se levanta pra ir embora e passa diretamente pela porta, mas é segurado por Endeavor, que o chama pelo nome. Natsu, se você tem algo pra dizer, então apenas diga. Mas aquele garoto não queria falar nada. Ele dizia que o Endeavor era muito cara de pau porque algum tempo atrás não queria nem mesmo olhar nos olhos. Ele soca a porta com tudo, dizendo que agora estava ali, Endeavor, dizendo que era hora de mudar. Ele decidiu por si só tentar voltar pra vida de todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Ele dizia que odiava muito Endeavor e que seu pai não faz ideia de como eles estavam se sentindo. Mas Endeavor então abaixa a cabeça. Ele diz que agora em diante vai enfrentar o seu passado e se redimir por tudo que fez. Neste momento, Natsu não acredita nele, ele vai embora. E a sua irmã mais velha então fica preocupada, ela até começa a chorar um pouco. Ela diz que achava que aquilo não ia dar certo, mas ela realmente queria muito que desse. Ela dizia que seu pai começou a se aproximar e a sua mãe voltou a sorrir. Ela finalmente achou que todo mundo agora poderia voltar a ser uma família. Mesmo assim, ela ainda tem fé de que tudo isso pode mudar. E então nesse ponto eles voltam a ver TV e todo mundo tava ali empolgado falando sobre o herói número 1. Eles começavam a falar sobre a vitória dele contra o Nomo, eles estavam empolgados falando sobre o Endeavor. Mesmo assim, enquanto algumas pessoas eram bondosas, outras não eram, eles diziam que ele deixou o Nomo fugir. E então eles não conseguiram capturar nenhum deles. Mesmo assim, alguns outros gritavam por Endeavor. Muitos diziam que queriam se tornar heróis, como ele estava se tornando agora, o novo herói número 1. Ele estava se esforçando por todo mundo e várias pessoas ficaram divididas ali. Muitos não gostavam de Endeavor, mas agora ele tinha ganhado vários e vários fãs. Pessoas que admiravam seus atos heróicos. Todos ouviam que o herói Endeavor era realmente incrível, excepcional. Mas dentro do seu coração, ele achava que o Natsu estava certo. E o seu filho mais novo, Todoroki, também achava isso. Ele ainda não tinha perdoado totalmente seu pai, mas ele quer que ele cresça e que ele mostre que tipo de pai pode ser a partir de agora. Todoroki dizia que uma pequena inspiração podia realmente mudar uma pessoa. E ele sabia disso melhor do que ninguém. E Endeavor dizia que ele havia escolhido as palavras erradas pra falar com seu filho agora, só que bem, ele acha que pode demorar um pouco, mas ele realmente quer mudar tudo. Tem um longo caminho pela frente onde ele quer seguir. Neste ponto a gente vai pra um local completamente diferente, a gente tava vendo o Midoriya indo dormir. Sim, ele tava cansado e foi direto pra cama desmoronar. Ali ele conta que teve um sonho estranho, onde ele estava sendo tomado por um incrível poder. Aquele poder estava o preenchendo completamente como nunca o preencheu antes, aquele talvez fosse o verdadeiro One for All. Próximo a ele, Midoriya dizia que havia uma linda mulher com um olhar firme, era Nana Shimura. E ao lado dela estavam pessoas que ele nunca havia visto antes. Na verdade, ele sentia que já tinha visto sim. Aqueles eram os traços do One for All e todos os seus usuários anteriores. Não só isso, como ele estava neste ponto testemunhando uma grande batalha. One for All versus All for One. Os dois irmãos que começaram tudo estavam trocando palavras. All for One queria que o seu irmão se juntasse a ele e desse todo aquele seu poder. Mas o dono do One for All dizia que não queria o perdoar, porque tudo aquilo era errado. Assim a gente termina o nosso primeiro episódio, e eu espero muito que todos vocês tenham curtido. Não esqueçam de comentar se vocês querem que essa série continue aqui no canal, e eu conto muito com o apoio de todos vocês. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!